No capítulo desta quinta-feira, 12 de setembro, da novela Alma Gêmea. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Em uma conversa com Eurico, Zulmira comenta que ela ouviu os gritos da Cristina, e eles eram de arrepiar. Eurico diz uma verdade, que a Cristina forçou Rafael a se casar, e agora está pagando o preço. Casar sem amor não faz sentido. Zulmira diz para Eurico que ele não sabe nada de amor. Ele nunca se casou? Não é por causa disso que eu não saiba nada do amor. Eu sempre gostei de alguém que nunca me olhou. Zulmira pergunta se ela conhece a pessoa. E Débora vem descendo na hora e briga com eles, dizendo que eles estavam falando da filha dela. Zulmira diz que eles ficaram preocupados com ela. Débora é ignorante com Zulmira e diz que a função dela é cuidar da casa, e não da vida dos patrões. Mas nós temos sentimentos, dona Débora. Débora manda ela guardar para si mesma os sentimentos dela, porque ela não tem o menor interesse em conhecê-los. Vai cuidar do jantar. Zulmira chega na cozinha e começa a chorar. Eurico tenta continuar a conversa, mas ela pede para eles falarem sobre isso depois. Ela tem que preparar o jantar, senão aquela cobra acaba com ela. Eurico fica chateado, porque ele já ia se declarar. Eduardo procura Adelaide e Agnes e conta que a Serena anda desmaiando, sentindo dores no peito e que ela precisa fazer exames. Agnes fica preocupada com Serena e diz que não importa o valor, ela paga os exames e pede para ele fazer o mais rápido possível eles. Precisam descobrir se ela tem algum problema e como resolver ele. Eduardo é frio e diz, se houver cura. Agnes pergunta, como assim? O senhor acha que pode não haver cura? Eduardo diz que é melhor fazer os exames antes. Divina dá as rosas para Dalila que a Mirella deu. Roberval pensa que foi o Raul quem mandou as rosas e manda a Divina tirar elas de lá agora. Adelaide se sente mal só de pensar que a Serena possa ter alguma coisa. Julian tem uma conversa séria com Alexandra e diz que ela sonha com o amor do marido dela, né? Alexandra lembra que Eduardo era carinhoso com ela. Ele a abraçava e a beijava. Julian pergunta se não é uma lembrança de amor. Alexandra diz que sim, é uma lembrança de amor. Julian aconselha Alexandra a lutar e diz que ele pode ajudar ela, mas tudo depende dela. Só você pode se curar, Alexandra. É isso que o doutor quer dizer. Julian diz que para ela se livrar dessas vozes, ela precisa cultivar bons sentimentos. A luz do amor pode afastar essas vozes. Alexandra fica possuída e diz que ela não vai embora. Naí fica preocupada e diz que a Alexandra está diferente. Julian percebe que a Alexandra está possuída e diz que não é ela quem está lá. Vocês querem se livrar de mim, mas eu não vou deixar, eu não vou embora. Julian começa uma luta para tentar expulsar o espírito que está em Alexandra. Eduardo chega na hora em que Julian está tentando tirar o espírito ruim de Alexandra e pergunta o que está acontecendo lá. Ele diz para Julian que ele não tem autorização para maltratar a mulher dele. Naí defende Julian, dizendo que ele só conteve a Alexandra porque ela perdeu o controle. Alexandra fala umas verdades na cara de Eduardo, que agora ele está se fazendo de inocente. Se ele deixou ela num hospital para doentes mentais. Ela vivia em camisa de força. Ela ficava a noite toda amarrada, em uma cama. Ela levava choque e não tinha ninguém para defender ela. Eduardo se explica dizendo que era um tratamento. Ela diz que ele fala isso porque ele não via como ela sofria. Por isso não se importava. Você estava naquela casa de saúde para se tratar. O Dr. Julian estava te agredindo, é diferente. Julian olha de cara feia para Eduardo. Alexandra defende Julian, dizendo que ele estava tratando ela também. Ela nem lembra direito o que aconteceu. Julian diz que apesar de tudo, esse espírito não quer fazer mal para ela fisicamente. Alexandra abraça Julian chorando. E ele pergunta o que ela está escondendo dele. Alexandra conta para Julian que o dono da voz quer ela. Ela tem tanto medo que um dia ele leve ela. Eduardo conta para Julian sobre Cristina ter mentido para o Rafael, que estava grávida para poder se casar. Julian pergunta para Eduardo se o Rafael já sabe disso. Eduardo fica calado, e Julian diz que o Rafael tem que saber. Ele é marido dela e está sendo enganado.
Eduardo diz que não tem provas. Foi uma mentira bem arquitetada. Peça a essa moça que fez o exame no lugar da Cristina para que ela revele a verdade ao Rafael. Você conhece a moça? Eduardo conta que foi a Dalila. Julião fica surpreso ao saber que a Dalila pode ter ido tão longe. Débora procura Rafael no ateliê e começa a conversar com ele com uma voz mansa, dizendo que ele tem feito a Cristina sofrer muito, mais do que ela merece. Rafael diz que a Cristina é a única responsável por toda essa situação, pelas mentiras dela. Débora diz que ele está casado com a Cristina, essa é a realidade. Rafael diz que ele não se sente casado com a Cristina. Eu não queria provocar essas crises nela, mas também não posso mentir para mim mesmo, Débora. Débora aconselha Rafael a dar um passo para melhorar a situação entre ele e a Cristina. Rafael pergunta como. Débora começa a engrossar a voz com Rafael, dizendo que ele está sendo egoísta com a Cristina. Ele tem que tomar uma atitude. Rafael começa a ficar brabo com a cara de pau de Débora e pergunta que atitude ele deve tomar. Débora pensa que é a dona da casa ou que ela está falando com os empregados do Rafael e diz que ela exige que ele destrua o ateliê, que ele acabe com todas as lembranças da Luna e da Serena e deixa claro que não é um pedido e sim uma exigência. Rafael diz que ela está sendo atrevida demais ao fazer exigências. Débora dá a desculpa de que ela é a mãe da Cristina e não gosta de ver ela sofrer, e joga como sempre na cara de Rafael que a Cristina dedicou a vida a ele e ao filho dele, e ela só teve em troca desprezo e a lembrança da Luna diante dela o tempo todo. Rafael volta a ser sincero com Débora e diz que ele nunca amou a Cristina e ele também nunca escondeu isso dela. Débora fica sem reação com a sinceridade de Rafael, e Rafael diz que ele só se casou com a Cristina porque ela lançou mão de armadilhas. Débora é louca como a filha e diz para Rafael que ele faz tudo isso porque a vida sempre foi fácil para ele. Rafael não gosta do jeito que Débora falou e diz que a vida não foi fácil para ele não. Ele perdeu o amor dele, mas ele teve o resto. Ele perdeu a Luna por uma fatalidade. Ele nasceu rico. Ele sempre viveu no mar de rosas e é por isso que ele age assim como um moleque mimado. Rafael fica muito puto com Débora e manda ela não se atrever a continuar a falar. Débora continua afrontando Rafael, chamando ele de mimado sim. Como ele pode se comparar a ela e a Cristina que sempre lutaram pelo que queriam? A Cristina lutou sim, mas lutou com mentiras o tempo todo. Débora diz que ela está farta de ver a filha dela sofrer enquanto ele se tranca no ateliê para recordar o amor dele perdido. Pois ouça, Débora. Erga um dedo sobre aquele ateliê e verá minha fúria. Débora percebe que se excedeu e pede para ele tratar a Cristina melhor. Ela perdeu um filho e pergunta se isso não significa nada. Rafael diz que significa sim, porque se não fosse por isso, ele já teria se separado da Cristina há muito tempo. Ao sair do ateliê, Débora diz que Cristina precisa se controlar, senão tudo estará perdido. Divina pega sua neta no colo e fica babando por ela. Osvaldo também fica babando pela neta e diz que ela tem a cara dele. Que tua cara nada é a cara do falecido. Roberval se aborrece dizendo que a filha dele não é um pacote para andar de mão em mão. Osvaldo manda Roberval calar a boca porque ele não entende nada de criança. Dalila concorda com Roberval e pede a filha dela de volta. Julian diz para Eduardo que já que ele fez o parto da Dalila, era para ele ter pedido para ela contar a verdade para o Rafael. Eduardo diz que falou com ela, mas ela fingiu que nem sabia do que ele estava falando. Ele voltará a falar com a Dalila. Quem sabe agora ela concorde em dizer para o Rafael que a Cristina nunca esteve grávida. Julian diz que eles devem pedir ajuda a Agnes. Ela é mulher e saberá convencer a Dalila. Eduardo concorda com Julian. Débora diz para Cristina que elas têm que arrumar um jeito de ficar com o dinheiro do Rafael e pergunta pelo plano de Raul. Cristina olha para a cara da mãe e avisa que ela ainda não desistiu de conquistar o Rafael e pergunta se ela ainda não entendeu que ela ama o Rafael. Débora se aborrece e diz que isso não é amor, e sim obsessão. Dê o nome que quiser, mas eu terei esse homem custe o que custar. Eu passarei por cima de todos. Débora manda a filha tomar cuidado, porque ela não sabe como pode ser a reação do Rafael. Cristina diz que irá aproveitar a desculpa de que ela está desequilibrada por causa da perda do bebê
para eliminar a memória da aluna dessa casa. Terezinha conta para Raul que o Crispim e a Mirna estão indo lá agora no restaurante da Olívia, cobrar ela pelos porcos e galinhas que ela não pagou. Raul elogia Terezinha dizendo que ela é uma ótima funcionária. Ele vai falar com eles. Raul mente para Mirna e Crispim, dizendo que a Olívia não gosta de pagar as contas. Se eles forem lá agora, ela vai dar desculpas. Crispim fica irado e diz que ele irá esganar ela e quebrar todo o restaurante. Raul faz maldade aconselhando eles a irem à noite no restaurante, quando estiver cheio. Aí ela será obrigada a pagar eles. Crispim diz que então eles irão lá à noite para receber o dinheiro. Madalena fica chateada com Raul quando ele desmarca o compromisso deles. E ele diz que é porque ele precisa ir ao restaurante, defender a parte dele no restaurante. Madalena fica interessada quando Raul diz que tem parte no restaurante da Olívia. Raul fala mal de Olívia, dizendo que ela é desastrada nos negócios. Ele só espera que o juiz dê o direito para ele de administrar as contas do restaurante, para salvar o que é dos filhos dele. Madalena, como é interesseira, se aproxima de Raul e o elogia dizendo que ele é um bom pai. Raul diz com a maior cara cínica que quem sabe eles ainda venham a ter um filho. Mas antes você tem que definir a sua situação com a Olívia. Eu não sou uma qualquer. Não seja bobinha, você sabe que eu só tenho olhos para você. Dalila fica emocionada ao ganhar de Osvaldo e Hélio um berço para a filha dela, e o carinho de Divina ao querer dar banho na neta. Roberval aprende como trocar a fralda da bebê. Cristina segura uma tesoura e diz que o Rafael vai esquecer a Luna por bem ou por mal. Ela entra no ateliê e começa a dar tesouradas nas roupas de Luna, e depois rasgá-las. Depois ela se senta no chão e continua rasgando as roupas. Raul convida Hermelino para ir com ele até o restaurante da Olívia, porque ele quer assistir a um espetáculo. Enquanto isso, Crispim está irado, indo ao restaurante. Ele diz para Mirna e Kátia que hoje ele pega a caloteira da Olívia e faz ela pagar eles. Kátia apoia Crispim na cobrança de Olívia. Mirna manda ela não colocar mais lenha na fogueira porque o Crispim já está nervoso. Crispim diz que está calmo, mas ele não vai sair do restaurante sem receber. Ofélia diz para Hélio que ela não acha bom ele ir se encontrar com a Torradinha. Clarice se dói por Sabina e manda a Ofélia parar de chamar ela de Torradinha e a chama de Barata Descascada. A senhora me chamou de Barata Descascada? Clarice diz que sim. Eduardo finalmente beija a esposa e os dois se entregam à paixão. Débora perturba Zulmira dizendo que a taça está suja. Ela não lavou direito. Os dois olham coitados e não veem nenhuma sujeira. Débora pergunta para Zulmira se ela secou a taça com pano. E Zulmira confessa que sim. Débora pergunta que tipo de empregada é ela que não sabe que um cristal não deve ser enxugado, e sim tem que deixar secar naturalmente. Zulmira chorando diz que ela ficou com medo dela entrar na cozinha e ver as taças secando. E ia dizer que ela é preguiçosa. Débora pergunta para Zulmira se por acaso ela tem cara de bruxa. Zulmira não responde nada e chora. Débora manda ela parar de chorar. Ela parece uma manteiga derretida. Felipe aparece e vê Zulmira chorando e pergunta o que aconteceu. Zulmira tenta disfarçar. Eurico olha para Felipe com um olhar de que quer falar algo, mas não pode. Felipe percebe que Débora está maltratando os empregados. E Débora faz cara de que não sabe por que a Zulmira está chorando. Hermelino conta para Raul que ele teve sorte. O juiz que vai cuidar da audiência dele e da Olívia está sentado lá atrás. Ainda bem que você me avisou. Eu vou me comportar como o melhor pai do mundo. Raul fala alto e dá uma de paizão para os filhos. E se mostra preocupado pelos dois estarem trabalhando por ser menores de idade. Mirella desconfia da atitude do pai. Eu vou falar com a mãe de vocês. Isso não é vida para crianças. O juiz fica observando Raul. Olívia avisa para Raul que se ele está lá para comer de graça é para ele desistir. Raul diz que ele tem os direitos dele, mas se é preciso pagar para ver os filhos dele, ele paga. Crispim chega no restaurante com a Kátia e Mirna e grita: é ela! O juiz arregala os olhos assustado. Olívia fica preocupada e pergunta para Vitória o que esse caipira quer lá. Crispim manda Olívia pagar o que deve para ele, porque ele quer o dinheiro dele hoje. Se ela não pagar ele quebra tudo. Vitória diz: ih! E Raul fica feliz com o escândalo. E o juiz continua observando o barraco.
Cristina sorri logo após deixar todos os vestidos da Luna rasgados. Ela dá para Rafael os vestidos da Luna e diz que agora eles são só trapos. Trapos como as lembranças dele. É para ele dizer agora se continua pensando na Luna. Ela vai arrancar a Luna da vida dele. Vamos, você não vai dizer nada? Tem medo de mim? Rafael se vira triste e Cristina joga os vestidos da Luna no chão. Ele não se aguenta de raiva e dá um tapão em Cristina. Ela olha para ele assustada. Rafael responde a pergunta dela e diz que ele não tem medo dela e manda ela se controlar. Cristina se faz de vítima dizendo que ele bateu nela. Rafael pergunta como é que ela pôde querer lutar com alguém que já morreu. Eu que pergunto como é que você pôde ter me batido. Rafael diz que ela está completamente louca. Ela sabe que ele odeia a violência, mas ele tinha que fazer ela voltar a si. A minha vontade era de acabar com tudo que era da Luna com essa tesoura. Rafael manda ela largar a tesoura, mas ela já ia atacar o Rafael, ele segura ela e ela manda ele soltar ela. Felipe exige saber por que Zulmira está chorando. Débora é falsa e mentirosa e diz que a Zulmira está com problemas particulares. Eurico se mete e diz para Felipe que não é nada disso. Débora pergunta para Eurico se ele vai dizer. Todos escutam a briga entre Rafael e Cristina e vão ver o que está acontecendo. Débora aparece e pergunta para Cristina o que está acontecendo. Rafael diz para Débora que a Cristina estava fora de si com a tesoura na mão. Cristina se faz de santa dizendo que o Rafael bateu nela. Eu não quis fazer mal a ela. Apenas dei um tapa para tentar acalmá-la, porque ela está totalmente desequilibrada. Zulmira vê panos no chão e pergunta o que é aquilo. São os restos que sobrou dos vestidos da Luna. Trapos, eu rasguei. Zulmira fica triste pela Cristina ter rasgado os vestidos da Luna. Rasguei. Eu já devia ter rasgado há muito tempo. Débora manda Zulmira jogar tudo no lixo. Rafael diz que não é para jogar nada no lixo. Ele pega os restos dos vestidos e Felipe diz para o pai que agora são apenas trapos. Débora tem a coragem de dizer para o Rafael que ela avisou. Rafael grita dizendo para ela não encher o saco. Depois eles conversam. Débora sai de lá calada e Felipe fica triste ao ver o pai sofrendo nas mãos das duas. Depois ele diz para o pai que talvez seja bom o que a Cristina fez, porque foi o apego à mãe dele que impediu ele de se entregar a Serena. Rafael pergunta do que ele está falando. O senhor já sabe. A própria Serena disse para o senhor que seria infeliz se ele continuasse olhando para ela e procurando a Luna. Ela pode ter a mesma alma, mas é outra pessoa. Rafael deixa claro que para ele a Luna e a Serena são a mesma pessoa. Mas não são. Talvez se o senhor ficar livre das recordações, talvez o senhor possa enxergar as qualidades da Serena. Rafael diz que é muito difícil ver os vestidos da Luna virarem trapos. Eu tenho vergonha de chorar na sua frente, Felipe. Vitório manda Crispim ir embora. Bem que me avisaram que a senhora é de conversa fiada, que a senhora é caloteira. O juiz não gosta nada do que está vendo. Olivia pede para Crispim voltar amanhã. Eles falam que na hora de pegar os alimentos é na hora, mas na hora de pagar não. Eu quero o dinheiro de eu já. Olivia pede ajuda para Jorge para ele acalmar o Crispim. Jorge pede para Crispim vir amanhã para receber. Crispim diz para Jorge que a caloteira da Olivia vai querer levar eles no bico. Mirella conta para Crispim que a mãe dela foi roubada. Olivia diz para Crispim que ela foi roubada. Crispim bate na mão dela com força e diz que é desculpa. Ele avança na comida dos clientes e Vitório se mexe mandando Crispim não importunar os clientes. Senão ele coloca ele para fora a pontapés. Crispim manda eles virem, porque ele vai fazer eles lamberem o chão. Raul se aproxima dos filhos e pergunta se ele pode ajudá-los. Ele não gosta de ver os filhos dele sofrendo. O juiz gosta da atitude de Raul, mal sabendo o crápula que ele é. Débora chama a atenção de Cristina pelo que ela fez com os vestidos da Luna. Cristina diz que já que o Rafael rejeita ela, ela vai se vingar. Débora fica preocupada com a loucura da filha. Zulmira não aprende e fala que não deve chamando a atenção de Eurico na frente de Ivan, porque ele ia contar para Felipe as coisas que a Débora faz na frente dela. E assim, Zulmira, a situação está insustentável. Ivan ameaça Eurico, dizendo que ele não quer que ele faça fofocas, senão ele vai se ver com ele. Você está me ameaçando? Ivan manda ele entender como quiser. Débora manda Cristina ter cuidado com as ideias dela de vingança. Uma mulher ferida, mamãe, é o pior inimigo que existe. Ivan bate no quarto de Cristina e ela abre a porta e vê que é ele. Ele diz que veio ver como ela está.
Cristina diz que está melhor do que nunca. E que não foi só por isso que ele veio, né? Ela se aproxima de Ivan e pergunta se é isso que ele quer. Os dois ficam se agarrando dentro do quarto de Rafael. E Cristina diz que ela vai se vingar do Rafael.